Obrigado, é um prazer sempre falar com a Kai, que tem contribuído muito com a gente, com o mercado inteiro, com os dados. Eu sou advogado, eu sou especializado em direito regulatório, eu já trabalho com regulação de cannabis, principalmente cannabis industrial, há 5 anos. Tenho atuado bastante em pautas setoriais. A principal delas até hoje foi a regulação da cadeia produtiva do cânhamo no Brasil, que hoje a gente não tem a maior parte dessa cadeia produtiva, e hoje também pelo ICR a gente tem trabalhado muito em defesa do acesso dos pacientes aos produtos importados pela 660. A gente teve no ano passado um grande fato jurídico que vai de fato mudar a indústria nacional, vai verticalizar a cadeia produtiva de cannabis, que foi o acórdão do IAC 16 do STJ. Nesse acórdão ficou definido que a perna do cultivo e produção nacional agora deveria ser regulada pela Anvisa, e foi dado um prazo de 6 meses, e esse prazo se esgotou agora no dia 19 de maio, e a gente está na expectativa de quais vão ser os próximos passos após uma manifestação feita pela AGU em nome da Anvisa. A decisão, principal ordem da decisão, foi a criação de uma norma pela Anvisa. Essa norma, ao regular o cultivo de cannabis medicinal no Brasil, e o nome foi cânhamo para a indústria farmacêutica, então a gente tem uma figura nacional de cânhamo medicinal, essa foi aquilo que permitirá ao Brasil ter a verticalização da cadeia produtiva. E para a gente, o principal foi isso, foi um prazo determinado, estabelecido para a criação de uma norma que foi entendido pelo STJ que seria uma omissão do poder público. Então, essa decisão, ela tenta sanar essa omissão, que tem como consequência a criação de uma nova norma que vai mudar o cenário regulatório brasileiro. Depois do acórdão, a Anvisa pediu um prazo, porque ela entendeu, um prazo extra, porque ela entendeu que o prazo de 6 meses dado pelo STJ não seria suficiente. Mas esse recurso foi embargo de declaração, ele foi negado. Então o prazo se manteve para o dia 19. Só que, chegado o dia 19, a norma não foi editada. Então o que foi feito foi a AGU, em nome da Anvisa, protocolou junto ao processo no STJ um documento dizendo aquilo que já havia sido feito e uma prognose dos próximos passos e de quando será possivelmente concluído o processo de criação e publicação da norma. Então a gente tem agora um cenário no qual houve uma perda do prazo, ou seja, o prazo estipulado para a regulação passou, e agora a Anvisa está sugerindo passos e com um cronograma de quando será completado esse processo regulatório. Não só a Anvisa, na verdade, mas a União, outros ministérios como o MIDIC, o MDA e o MAPA, principalmente, vão se articular para juntos criarem a norma que vai culminar na alteração da portaria 344, permitindo a exploração do cânhamo para fins medicinais, e aí a gente vai ter que ter uma regulação fitossanitária do MAPA, a gente vai ter outros critérios do Ministério da Justiça que vão precisar ser regulados, a gente vai precisar de uma articulação interinstitucional, inclusive, com o Ministério da Saúde, e isso vai voltar, antes de ser concluído, para uma análise final da legalidade dos termos postos nessa norma, que ainda não existe, pela AGU. E aí, depois disso, a expectativa é que ela seja votada no final de setembro para a gente ter uma norma publicada. Eu acho que o principal ponto
diferente daquilo que a gente viu na minuta, que teria sido votada na semana passada na AdCall, no item 2.5, que foi tirado de pauta, eu acho que o principal é critérios mais bem definidos de fiscalização sobre o cultivo. A gente entende que esse é um dos pontos mais sensíveis, como isso vai acontecer, quais são os critérios para isso acontecer, e a gente entende realmente que o Brasil é um país que as proporções, as dimensões do Brasil impõem certas dificuldades, mas a gente entende que isso é só mais um passo a ser tomado e que a gente tem plena capacidade de fazer um processo de fiscalização, de rastreabilidade 100% eficaz, competente e que vai dar segurança tanto para o poder público aprovar a norma, mas para a população em geral saber que não vai ter desvio, não vamos ter nenhum outro problema, como a gente não tem ao redor do mundo com o cânhamo, que sempre foi tratado como uma commodity agrícola. França nunca proibiu o cânhamo e não se tem notícias de um grande problema de tráfico de drogas na França oriundo da cultivo e da exploração do cânhamo industrial. Então a gente entende que isso é 100% factível de fazer e a gente só tem que estabelecer um marco normativo específico de como isso vai ser feito. Eu acho que as pessoas sempre se sentem mais atraídas pro cultivo. Cultivo, planta no chão, isso é a parte mais interessante. Mas eu acho que tem um potencial muito grande de exploração de melhorias genéticas. A gente sabe que a genética no Brasil vai ser uma questão muito específica, como é um cultivo novo e ele tem restrições químicas sobre as manifestações da planta, então a gente sabe que a genética vai ser um prato cheio. E do outro lado, eu sempre acredito que a indústria de alimentos hoje é uma das indústrias que mais vai se beneficiar, porque vai ter uma proteína, por definição vegana, uma proteína natural, uma proteína que tem baixa utilização de recursos hídricos no seu cultivo e que, além de tudo, tem os 9 aminoácidos essenciais, que a gente sabe que para proteínas de origem vegetal, isso ainda não é tão comum. Então a gente tem dificuldades em ter isso. Isso entra tanto como produto final para uma suplementação alimentar, mas também como ingrediente de outros alimentos que vão poder ter uma proteína agregada, mas sem perder a qualidade de origem vegetal. Olha, eu vou até copiar a Poliana da Flow You, que ela sempre fala isso. Eu acho que assim, o mercado de serviços é um ótimo mercado para se iniciar, porque ele tem baixíssima barreira à entrada, ele é um mercado que já existe. Eu trabalho com serviços, a Caia trabalha com serviços de cannabis no Brasil já. Então a gente tem uma possibilidade muito grande de já entrar no mercado sem incorrer em todos os riscos que a gente sabe que tem de flutuação de preço de commodity, material que a gente precisa adquirir, os bens de capital, que são muito caros sempre, e que isso provavelmente vai ficar com players maiores que já estão habituados a fazerem isso em outras áreas. Então, se eu fosse sugerir alguma coisa, seria começar no mercado de serviço, e aí a gente tem desde marketing até mercado jurídico, por exemplo. Se eu fosse chutar, eu diria que em alguma coisa no final do primeiro semestre do ano que vem. Então, assim, se tudo sair como deveria sair, a Anvisa entregando no prazo de setembro, final de setembro, a norma, eu acho que a gente vai ter um tempo aí de adaptabilidade, a vigência da norma, a gente precisa entender quando que ela vai começar a valer. A gente precisa entender as outras normas, a gente vai ter questões fitossanitárias também, que realmente podem demorar um pouquinho mais para a gente trazer a semente, começar o cultivo. A gente vai precisar de maquinário específico. Então eu chutaria, assim, no melhor dos cenários, final do primeiro semestre do ano que vem, 2026, mas sempre com a possibilidade de começar antes também. Eu que agradeço muito o trabalho da Caia tem feito com essa coleta e divulgação dos dados nacionais.